Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Só me ajeitar aqui. Quero que você abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vou ler do verso 3 até o 20. Primeira Timóteo 6, do 3 ao 20. Amém? Todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no tempo devido. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é a falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém? A igreja pode assentar? Glória a Deus. Irmãos, esta carta de Paulo a Timóteo. Antes de eu propriamente entrar na mensagem, gostaria de fazer alguns comentários que eu considero interessantes. Primeiro, sobre Timóteo. Timóteo era um rapaz jovem que nasceu de um casal misto.
O pai dele era grego, sua mãe judia, cujo nome era Eunice. E Timóteo foi criado pelo pai grego, pela mãe judia, mas teve a influência das escrituras hebraicas por meio da instrução de sua mãe e de sua avó Lloyd. Eu achei muito interessante falar isso para você essa noite, porque muitas vezes nós jogamos a culpa das coisas nas condições que nós temos. O Timóteo tinha 50% de chance de ir para o lado das religiões gregas, daqueles muitos deuses, mas ele tinha uma mãe, e ele tinha uma avó, que se dedicaram a apresentar a ele o Deus verdadeiro. Então não importa como estejam as condições aonde você está, não importa o quão difícil possa parecer, mas nunca pare de testemunhar, nunca pare de ensinar para aqueles que estão à sua volta. Só há um Deus verdadeiro e nós precisamos que as pessoas o conheçam. Amém? Não perca a esperança daquele seu familiar, daquele seu amigo, que hoje não serve ao Senhor. Não pense que as circunstâncias de hoje definem qual é o futuro dele. Creia como essa mãe, como essa avó. Dedique-se à sua família, dedique-se aos seus filhos, dedique-se ao seu esposo, dedique-se à sua esposa. Confie no Senhor, que tudo pode. Amém? Continuando. Essa carta de 1 Timóteo, ela foi escrita depois que Paulo saiu da primeira prisão dele em Roma, quando ele voltou ao trabalho missionário. E o Paulo foi até Éfeso, e tinha uma série de problemas lá, e aí ele deixou uma bucha na mão do Timóteo. Timóteo, você fica aqui cuidando desse povo, resolvendo essas coisas todas, e o Paulo então vai para a Macedônia. E ele diz nos primeiros versículos da carta, que ele deixou Timóteo em Éfeso para pôr em ordem a certas pessoas que estavam ensinando coisas erradas. Os estudiosos estimam que Timóteo tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu, e para a cultura da sua época ele era muito jovem. As pessoas acreditavam que o homem se tornava jovem com 30 anos e ficava jovem até os 40 anos, e depois sim, uma pessoa adulta. E esse Timóteo então teve que assumir a bucha bem mais cedo do que seria o normal, por conta da necessidade que havia no seio da igreja. E aí Paulo escreve na sua carta para que ele lesse a todo mundo: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja você um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros. Então, outro caso que eu acho importante a gente pensar: muitas vezes nós achamos que a nossa condição é insuficiente para que a gente possa ser útil ao reino de Deus. Muitas vezes a gente considera que o nosso conhecimento, que a nossa idade, que o nosso preparo não são suficientes para que Deus possa, de alguma maneira, usar a nossa vida em prol do seu reino. Quem sabe nem todos nós possamos ocupar determinadas funções, determinados ofícios ou cargos, mas tenho certeza que todos nós, sem exceção, de uma maneira ou de outra, podem sim servir ao Senhor. Quarta-feira a gente estava aqui meditando sobre 1 Coríntios capítulo 14, se não me falha a memória. O último capítulo que fala dos dons. Paulo diz assim: olha, siga o caminho do amor, mas busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia e o de falar em línguas. E aí a gente estava aqui comentando que talvez o que impede muitas vezes eu e você
de servir ao Senhor é associar o serviço a Deus com uma posição, com um cargo, com alguma coisa. Mas pense comigo, irmãos, você pode ir lá, dentro do quarto da sua casa, usando as suas palavras mais simples que possam ser, dizer: Senhor, tenho visto fulano, que parece que anda meio entristecido. O que eu posso falar para ele? E você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer vida àquele que está perecendo, para recuperar um irmão que está desfalecendo. Irmãos, nós temos uma infinidade de opções que nós, com todo o nosso despreparo, com toda a nossa falta de conhecimento, tantas coisas nós podemos fazer em prol do reino. E muitas vezes nós nos limitamos a um cargo específico, a uma posição. Essa palavra de Paulo a Timóteo, ela serve para mim e para você. Não despreze a tua juventude, não despreze a tua falta de experiência, mas seja você um exemplo para os irmãos. Seja você um exemplo na palavra, seja você um exemplo no procedimento, seja você um exemplo no amor, seja você um exemplo na fé, na pureza. Porque a nossa atitude influencia a vida daqueles que estão à nossa volta. Então sirva ao Senhor, amado, do jeito que você está, e progrida para que o Senhor possa usar ainda mais a sua vida. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Paulo começa esse capítulo falando sobre falsos mestres, pessoas que estavam ensinando coisas erradas, coisas que não estavam em harmonia com a doutrina de Cristo e que não eram segundo a piedade. E uma coisa que eu acho importante a gente conhecer: todo mundo sabe o que significa piedade? Porque talvez a gente associe piedade com sentir dó de alguém. Mas piedade não é isto. Piedade é uma atitude da nossa parte, de viver a vida de uma maneira que seja agradável a Deus. De viver uma vida de tal maneira que honre a Deus, que valorize a Deus. É ser alguém que leva Deus a sério. É ser alguém que deseja a presença de Deus. Então, Paulo está dizendo, se essas pessoas que estão ensinando as coisas sem estar em harmonia com Cristo e sem estar segundo a piedade, elas não estão fazendo as coisas certas. E isso vale para nós. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, das coisas que nós absorvemos para a nossa vida. Nós devemos ter esse filtro, esse cuidado, de que aquilo que nós ouvimos e trazemos para a nossa vida, precisa estar em harmonia com o Novo Testamento, precisa de alguma maneira nos conduzir para mais perto do Senhor, precisa fazer com que a nossa vida valorize mais a Deus, honre mais a Deus. Por isso a importância da gente conhecer as Escrituras, da gente estudar a história, da gente conhecer quem é Jesus. Paulo disse em 1 Tessalonicenses: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Mas não tem como a gente reter o que é bom se a gente não souber o que é bom e o que não é bom. E aí John Stott, um escritor bastante famoso, diz uma coisa interessante, que Paulo, nesses primeiros versículos, ele nos ensina 3 testes que nós podemos aplicar a todas as coisas que nós ouvimos acerca de Deus. Achou alguém lá no YouTube bacana? Faça esses 3 testes. Primeiro, compatível com o Novo Testamento. Com o Novo. Segundo, tem o intuito de unir ou dividir a igreja.
Terceiro, promove a piedade com contentamento ou promove uma vida aqui nessa terra? Ou promove o bem-estar, ou promove as coisas das quais o Senhor pede para que a gente não busque? Ouviu algo? Tem um monte de gente bacana na internet. Ouviu algo? Faça essas 3 coisas. Está em harmonia com o Novo Testamento. Promove a divisão ou a união da igreja? Promove a piedade com contentamento ou promove a cobiça no seu coração? Se passar nesse crivo, tem boas chances de ser algo bom para você reter no seu coração. Os homens que Paulo está dizendo aqui, eles usavam a vida religiosa de maneira a obter lucro. Eles se colocavam e defendiam suas posições de tal maneira que não tinham por consideração o que aquilo pudesse gerar. Brigas, contendas, divisões, não importa. E Paulo diz que eles viam a piedade, a vida religiosa, a fé como uma fonte de lucro. E antes que a gente possa apontar o dedo para aqueles que vendem livros, aqueles que cobram para pregar, aqueles que cobram para cantar, antes de que a gente possa apontar o dedo para essas pessoas e dizer que eles são parte desse grupo, eu quero chamar a sua atenção para um outro grupo. Um grupo de pessoas que consomem a piedade. Um grupo de pessoas que ouvem as coisas de Deus, mas que da mesma maneira o fazem por conta de interesse próprio. O fazem não para se aproximar de Deus, mas para obter de alguma maneira algum tipo de lucro. E aí, irmãos, talvez eu e você, se não cuidar muito, podemos entrar nesse grupo. As pessoas, elas vêm para a igreja para resolver os seus problemas conjugais, as pessoas vêm para a igreja para resolver os seus problemas de saúde, as pessoas vêm para a igreja para resolver uma série de coisas que envolvem esta vida. E não está errado, porque o Senhor quer nos abençoar. O problema é que essas pessoas passam a vida toda buscando a Deus e buscando artifícios na palavra de Deus para encontrar caminhos para viver da melhor maneira possível aqui. E infelizmente, em muitos casos, essa é a única relação de alguém com Deus. Então, se existe alguém que vende algo para ter dinheiro, existem outros que pagam para também ter algo, para também ter benefício, para também ter lucro. E nós precisamos estar atentos, para que nós também não sejamos atraídos por esse tipo de caminho. Eu quero chamar a sua atenção que naquele tempo havia um mal sondando o coração das pessoas e seduzindo elas por um caminho de engano. E é sobre esse mal que eu quero falar com vocês essa noite. Uma força tão grande que é capaz de facilmente mover o meu coração, o seu coração, na direção errada ou na intenção errada, e corromper a nossa identidade e a nossa fidelidade a Deus. Paulo escreveu este capítulo não para falar sobre dinheiro, mas para falar sobre um negócio chamado cobiça. E o que é a cobiça, irmãos? Cobiça é um mal, cobiça é um pecado que não é aparente. Mora lá dentro do nosso coração.
O nosso coração, ele é corrompido, e de lá procedem muitos pecados. O Senhor Jesus disse que o que sai do homem é o que torna ele impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todas estas coisas tornam os homens impuros. Lembra de uma passagem onde o Senhor Jesus disse assim: foi dito aos antigos, não cometerás adultério, porém eu digo a vocês, só de um homem atentar por uma mulher na rua, já no seu coração cometeu adultério. O que eu quero deixar claro para você é que o pecado não está naquilo que o olho enxergou. Nós não podemos controlar muito o que os nossos olhos veem. O pecado não está no que o olho viu, mas naquilo que moveu o seu olho para lá e para cá. Mas naquilo que está no seu coração, que fez o seu olho parar num determinado lugar. A cobiça. A imoralidade. A impureza sexual. Esse é o pecado que movimenta o seu olho. Esse é o pecado que movimenta os seus pensamentos. Esse é o pecado que ninguém vê, a não ser Deus, mas que faz com que as pessoas estejam fisicamente perto, mas espiritualmente muito longe de Deus. Por isso nós dizemos aqui muitas vezes, e a própria Escritura diz, irmãos, o que salva você e o que salva eu não é a nossa frequência aos domingos aqui. O que salva você, o que salva eu, é a transformação da nossa vida, do nosso coração, que só pode ser feita por Jesus Cristo, que só pode ser feito pelo Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você dá a oportunidade, você dá o privilégio, você dá a autorização, para que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida. Para que o Espírito Santo comece a pôr para fora estas coisas que você talvez nem soubesse que existiam. Conversava com um amigo que me dizia: Marcelo, cada dia que passa, eu descubro mais pecados na minha vida. E ele diz assim: e agora o que eu faço? Eu já me batizei. E agora estou cheio de pecados, o que eu faço? Eu falei: agora você se arrepende, abandona e segue a sua vida. Mas ele estava tão preocupado com a quantidade de coisas que ele estava descobrindo acerca de si mesmo. E eu disse: se eu fosse você, eu ficaria feliz por isso. Porque isto é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Que o Espírito Santo está mexendo na sua vida para que você seja transformado. Triste e preocupado eu ficaria se o Espírito Santo não reprovasse as coisas erradas que a gente faz. Porque há muitas pessoas que fazem uma infinidade de coisas erradas sem sentir nenhum tipo de culpa. E isso é resultado de um coração endurecido, que não ouve mais o Espírito Santo chamar a atenção. O que Paulo está nos dizendo aqui, não é que o dinheiro seja um problema, mas a forma como as pessoas tratam dele, pode se tornar pecaminoso.
Paulo está dizendo, os que querem ser ricos caem em tentação, armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, abandonaram a fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Paulo não está dizendo, diga a Timóteo, aos ricos desse mundo, que se desfaçam das suas riquezas, que se desfaçam do seu dinheiro. No verso 17 ele está dizendo, mas diga para eles, tratar do dinheiro de uma maneira correta. E talvez nós podemos olhar para esse texto e falar assim, Paulo está falando para quem é rico, e eu não sou rico, então isso não é para mim. Mas muitas vezes, o amor ao dinheiro, ou qualquer outra forma de cobiça, é demonstrado e é revelado em coisas tão pequenas e sem valor, que nós mesmos, sem sermos ricos, podemos estar cometendo o mesmo pecado. Quero te dizer que o desejo pelas riquezas é uma aventura perigosa. Não o desejo de você ter uma vida melhor para você e para a sua família, não é isso. O desejo pela riqueza é uma aventura perigosa. E Jesus nos disse na parábola do semeador, que os cuidados dessa vida, que a sedução das riquezas, fazem com que a palavra de Deus torne-se infrutífera. A Jane disse aqui, ontem o Benhur ouviu a mensagem, chegou em casa, colocou em prática. Parabéns, Benhur. Todos nós deveríamos fazer isso, todos os sábados, todos os domingos, de segunda a sexta, todas as vezes que nós lêssemos nossa Bíblia, todas as vezes que nós ouvíssemos alguma coisa acerca de Deus para a nossa vida. Tiago diz que aquele que ouve, que não pratica, engana a si mesmo. E nós não estamos sendo reunidos aqui, amados, para sermos enganados. Vocês não estão aqui hoje para, de alguma maneira, trazer lucro para alguém. Nós não saímos das nossas casas, nós não deixamos de praticar algumas coisas, nós não abrimos mão de benefícios, de prazeres nas nossas vidas, para nós sermos enganados. Nós queremos ser transformados por Deus. Nós queremos morar no céu com o Senhor. Nós queremos que o Senhor Jesus, na sua volta, encontre a nossa fé de maneira sadia. Nós queremos que quando nós chegarmos na eternidade, ouçamos o Senhor nos dizendo, vinde benditos, e não se afastem malditos. É para isso, amados, que nós devemos nos reunir. É contra algo totalmente diferente disso que Paulo estava dizendo. Se o ensino que você ouve não te aproxima de Deus, se o ensino que você ouve não promove a piedade no seu coração, não promove o relacionamento seu com Deus, não promove de você ser menos desse mundo e mais do reino de Deus, Paulo está dizendo, abandona esse tipo de ensino, porque ele é mau, porque ele te engana. Porque ele só está vendo o benefício de alguém. Se o ensino que você ouve não faz você abandonar os pecados, irmãos, fuja. Fuja. Você está sendo enganado. A cobiça é um pecado muito sério.
E muitas vezes a gente lembra lá os 10 mandamentos que a gente decorou, e a gente fala assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nenhuma mulher no mundo tem problema com isso. Mas a cobiça não é só em relação à mulher do teu próximo. A cobiça é um mal muito mais amplo do que isto. Eu lembro-me quando eu vivia no mundão, ia para casa já mais para lá do que para cá, sempre andei a pé. Gostei sempre muito de conversar comigo mesmo. E eu lembro que direto eu conversava comigo mesmo. Eu dizia assim: eu não bebo, quer dizer, perdão, eu bebi. Eu não mato, eu não roubo, eu não fico incomodando as mulheres dos meus amigos. Está tudo certo entre nós, Jesus. Esse era o filtro que eu fazia. Não mato, não roubo e não desejo a mulher dos meus amigos. Mas Jesus morreu, amados, muito mais do que só isso. Para transformar a minha vida muito mais do que só essas coisas. Porque eu nem tinha Deus na minha vida e eu já fazia essas 3 coisas. Eu nem precisava do Espírito Santo para não fazer essas 3 coisas. Basta você ter uma família que te dá uma boa educação e você não vai cumprir esses pecados. Mas Jesus morreu para que eu e você sejamos totalmente transformados. E que a nossa vida seja um reflexo, uma imagem, uma cópia, uma semelhança da vida de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, o verso, eu acho que é o 48, depois você procura, diz: sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. E eu acho que tem um caminho tão longe para que isso aconteça na minha vida, que eu preciso, mesmo depois de tantos anos lendo a Bíblia, desesperadamente que o Senhor venha até mim e me mostre os meus erros, porque eu continuo sendo um pecador. O apóstolo Paulo, escritor de quase todo o Novo Testamento, dizia: miserável homem que sou. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu vejo acontecendo no meu corpo. Quem dirá nós, irmãos? Quem dirá nós, coitados de nós? A cobiça é um pecado gravíssimo. E as Escrituras dizem que ela é idolatria. É um ídolo, é um Deus que você tem no seu coração. Você acha que idolatria é só aquela imagem que as pessoas se prostram diante dela? Não, irmãos. Nós somos cheios de ídolos aqui dentro. Nós somos cheios de falsos deuses que determinam o que a gente faz, o que a gente não faz. E nós precisamos ser libertos desse mal. Mateus capítulo 6, verso 24. O Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras traduções vão dizer mamon. E o que é mamon? Mamon é uma palavra aramaica que, transliterada para o grego do Novo Testamento, significa fartura, dinheiro, riquezas ou mesmo propriedade. O que eu quero deixar claro para você, que esse tal de mamon não é um ser espiritual.
Não é um demônio. Mas o que esse mamon oferece faz com que ele se torne um Deus na vida de muitos de nós. Faz com que ele se torne o Senhor da nossa vida. Seja para você querer ter muito dinheiro, seja para você querer reter o seu dinheiro. A cobiça age dos dois lados. O mal que te torna idólatra não é o papel, não é a moeda, não é o cartão de crédito. Mas é como você deixa que isso influencie a sua vida. Então, o amor ao dinheiro que Paulo fala aqui não diz respeito, ao sentimento que alguém pode desenvolver por um pedaço de papel. Irmãos, ninguém ama uma moedinha. Ninguém ama uma cédula. O que as pessoas amam? O que estas coisas oferecem: segurança, poder, relevância, autoridade. Estas coisas substituem a Deus. Estas coisas te levam para um caminho de pecado e idolatria. Esse amor que Paulo está dizendo que nós precisamos abandonar da nossa vida, que nós devemos deixar para trás. Quando o Senhor Jesus ele esteve diante daquele jovem rico, quando ele pediu ao jovem: vende então tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Jesus não estava falando contra os bens que ele possuía, mas contra um coração cobiçoso. E este é um bom exemplo para entender como é simples a gente ser cobiçoso. Você nem precisa ter muitos bens. Você pode ter só uma notinha de R$100 na carteira. E Deus tocar no seu coração para você fazer uma oferta e você falar: você pode ter um par de tênis no seu pé. E Jesus tocar o seu coração. E você valorizar o seu tênis mais do que a Deus. É muito fácil, amados. Mas eu quero perguntar para vocês, se é tão mal e tão grave esse negócio chamado cobiça, por que as pessoas se deixam levar por ela? Por que eu e você nos deixamos levar por esse mal, se nós sabemos o quão isso é mal para a nossa vida? Porque alguém usa droga sabendo que está se matando. Porque alguém se aventura a cometer crimes e sabe que só tem 2 caminhos: ou a cadeia ou o cemitério. Por que a gente se aventura a cometer pecados? Naquela conversa com meu amigo, eu disse assim para ele: sabe quando aquela pessoa viciada no cigarro, lá que fuma não sei quantas carteiras por dia, vai fazer uma consulta e o médico fala assim, ou você para hoje ou você morre, e a pessoa simplesmente para, não tem vício, não tem dependência, acaba ali. O problema nosso com o pecado é que nós não entendemos que essa Bíblia é a receita do médico dizendo para você: ou você para de pecar, ou você vai para o inferno. Simples assim. Qual era a mensagem de Jesus? Qual era a pregação de Jesus, irmãos? Como você ser abençoado, como você ser próximo, como você ser feliz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
Se arrepende da vida que você tem levado, porque o reino de Deus está às portas. O domínio de Deus sobre o mundo está por chegar, e o dia que Ele chegar, nós seremos recompensados pelas nossas atitudes em relação a Jesus. Se você desenvolveu sua piedade, ou se você desenvolveu a sua vida neste mundo, só tem dois lados, não tem meio termo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, e aqui o sentido não é de morte física, mas é abrir mão de si mesmo, por causa do meu nome, esse a encontrará. É contra isso, é contra esse engano que Paulo está dizendo para Timóteo. Por que as pessoas se deixam levar pela cobiça? E a resposta é, amados, porque a cobiça oferece falsas esperanças. O nosso coração se enche de falsas esperanças. E por conta dessas falsas esperanças, as pessoas se entregam a todo tipo de pecado e de maldade e impureza nesse mundo. Sabe, irmãos, o que faz você sair do seu lugar, o que faz você viver, o que faz você lutar, o que faz você levantar cedo e trabalhar mesmo com dor e cansado? É a esperança. Sem esperança, ninguém move um dedo. Sem esperança, ninguém se dedica a nada. Abraão saiu da sua casa sem rumo. Isso é loucura se nós formos parar para pensar. Mas ele tinha uma esperança bendita. E Hebreus capítulo 10 nos diz que nós devemos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos. Qual a esperança? De ser ricos? Não. De Jesus vir nos buscar. Nós devemos nos apegar com firmeza à esperança, porque aquele que prometeu é fiel. O problema é quando a nossa esperança não está firme. Quando o nosso coração está balanceado. E então o nosso coração se abre para todo tipo de esperança. Mas traz água para mim. Tem um bichinho aqui. Quando o nosso coração se abre para todo tipo de esperança, é porque a nossa esperança não está firme no Senhor. E é por meio das falsas esperanças que a cobiça corrompe a nossa identidade e a nossa fidelidade a Deus. Me lembrei de 1 Samuel capítulo 8. O profeta Samuel já estava velho, idade bem avançada. E a palavra de Deus diz que os filhos de Samuel, que seriam os seus sucessores, haviam se tornado cobiçosos, haviam se desviado. E a nação, então, não aceitou que eles assumissem o lugar de Samuel. E aí eles foram até Samuel e falaram: Samuel, você já está velhinho, já não está dando conta mais do recado, só que os seus filhos se corromperam. Não tem como eles assumir o teu lugar. Daí eles disseram: então vamos orar a Deus para mandar um outro representante no seu lugar? Não. O que eles disseram? Nós queremos um rei que nem as outras nações têm. Veja, irmãos, que
Eles não queriam, eles não rejeitaram os filhos de Samuel porque eles queriam ser fiéis a Deus. Eles usaram a situação porque eles queriam ser iguais às outras nações. A cobiça fez com que aquele povo desejasse não ser mais o povo de Deus, governado por Deus, mas ser um povo mais um dentre as nações. Nós queremos que tenha um rei que vá na nossa frente nas batalhas. E Deus? Irmãos, para pensar em como a mente dessas pessoas estava totalmente perdida. Eles rejeitaram a família de Samuel porque ela havia se corrompido. Se Deus permanece no governo da nação, Deus levanta outro, como Ele fez muitas vezes, alguém fiel, alguém segundo seu coração. Mas eles falaram assim, não, esses homens não podem, nós queremos um rei. O dia que um rei assumiu, quando que troca a família do rei do trono? Só quando acabar os herdeiros, só quando vier outro e matar. E se esse novo rei fosse desviado, como os filhos de Samuel, eles não tinham mais o que fazer. Você consegue entender que não fazia sentido o pedido deles? Que era um pedido sem sentido. Que o que eles estavam querendo era pior do que eles estavam tendo. E muitas vezes é essa a atitude das pessoas. Porque a esperança de Jesus, de morar com Jesus não está firme no seu coração, ela se abre para uma série de outras coisas. Porque ela deposita nestas outras coisas a esperança. A cobiça faz a gente se esquecer de quem nós somos e nos leva a viver em função daquilo que nós não temos. Anota isso. A cobiça faz você se esquecer de quem você é e leva você a viver em função daquilo que você não tem. Gênesis capítulo 3, Eva trocou o paraíso pelo fruto de uma única árvore. Porque ela tinha a esperança de que aquele fruto daria a ela liberdade. Hoje nós somos prisioneiros do pecado. Hoje nós vemos o mal que nós não queremos acontecendo nos nossos membros. Porque um dia alguém, com a esperança de ser livre, trocou o paraíso por um fruto, por um prazer, por uma coisa que parecia ser boa. Os mestres que Paulo está dizendo a Timóteo estavam trocando a vida com Deus pelos interesses próprios, em busca de uma falsa vida abençoada. Irmãos, e esse mal tem estado na igreja desde aqueles dias. As pessoas trocam um relacionamento com Deus por uma falsa vida abençoada. Eu já vi um irmão dizer que no momento de crise da sua vida, ele disse, eu cheguei a ter inveja daquelas pessoas que moram na rua. Porque eles são livres. Se eles quiserem fumar, fuma. Se eles quiserem beber, bebe. Se quiser ter mulher, tem. Se eles não quiserem, eles não têm. Não tem ninguém para mandar neles. E eu te pergunto, é liberdade isso, irmãos? É uma escravidão. É uma falsa esperança rondando o coração de alguém que não está firme na esperança da volta de Jesus.
E essa cobiça por essa liberdade, e essa cobiça pelo prazer que você não tem, é o que te leva muitas vezes a abandonar o caminho do Senhor. O apóstolo João diz na sua carta, capítulo 2, verso 15 ao 17, não amem o mundo, não amem o que há no mundo. E isso, amados, não diz respeito só a tratar a questão do matar, do roubar e do não cometer adultério. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos alguém falar do mundo, o que nós associamos? Adultério, fornicação, pecados. Mas o que o Senhor está nos dizendo é, não amem o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que existe no mundo, presta atenção, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça, elas passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O que há no mundo? Cobiça dos olhos, da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Irmãos, para e pensa comigo, de tudo o que se faz nesse mundo, de sol a sol, quantas coisas não são movidas, quantas coisas não têm como fonte a cobiça da carne, dos olhos e a ostentação de bens. Quantas coisas que eu faço no meu dia, quantas coisas que você faz no seu dia, que se resumem somente à cobiça. Esses dias eu fiz um exame periódico, acho que esse é o nome. Todo ano lá na empresa todo mundo tem que fazer, para ver se está tudo certinho. Chegou a minha vez lá de consultar com o médico, e aí ele disse assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Está sentindo alguma coisa? Não. Está tomando remédio? Não. Alguma coisa para falar? Não, né? Quero ir embora logo. E ele disse assim, você faz exercícios? Eu falei, doutor, depois da pandemia eu perdi o ritmo. Vinha, jogava meu futebol, né? Aí chegou a pandemia, bagunçou tudo e eu não consegui retomar. Naquele dia, agora eu já caminhamos. E aí ele falou para mim, sabe, rapaz, eu também perdi o ritmo. Mas eu cheguei à conclusão de que a academia não é um lugar para mim. Falei, doutor, por quê? Não sei, sabe quando você está num lugar que se sente assim, não é para eu estar aqui? Falei, por quê? Por causa das roupas. Eu já associei com mulher, né? Falei, pois é, complicado, né? Dos homens. Eu falei assim, doutor, faz o seguinte, pega a sua esposa, sai do trabalho, vai caminhar com ela na rua, não tem nada disso. Irmãos, para pensar, o que leva um homem a ficar constrangido numa academia por causa da roupa de outro homem? Pior, o que leva um homem a sair com uma roupa que constrange até outro homem? O que faz uma mulher sair da sua casa com roupas que tornam ela o alvo da sensualidade de outras pessoas? O que faz um homem sair da sua casa de tal maneira que ele se torne um alvo da sensualidade das outras pessoas? Se tudo isso não é cobiça. Mas o que é para bonito é para se mostrar, sim, mas mostra para o seu marido, mostra para a sua esposa. Você entende
A cobiça domina as pessoas, a cobiça domina a atitude das pessoas, a cobiça faz você abandonar coisas, abrir coisas, começar coisas, iniciar projetos, terminar projetos, desistir de tudo. A única coisa que a cobiça não faz é aproximar você de Deus, porque ela é o concorrente de Deus, ela é um ídolo que mora no coração das pessoas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância ou a cobiça, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O que Paulo está dizendo não é para você deixar de ser uma pessoa, quando ele diz abandone tudo que pertence à natureza terrena, não é isso. Mas é para você corrigir a sua identidade. Quem é você? Você é do povo de Deus, ou você não é do povo de Deus? E se você é do povo de Deus, o que você faz é as coisas que o povo de Deus faz, ou não? Abandonem todas as coisas terrenas que fazem com que a sua identidade seja semelhante aos filhos da desobediência, sobre os quais virá a ira de Deus. Abandona. A sua Bíblia é a carta do médico, dizendo: ou você abandona, ou você vai para o inferno, irmãos. E para a gente fechar, então qual deve ser a nossa postura diante de tanta maldade que há no mundo e que há dentro do nosso coração? Paulo nos diz no verso 11: você, porém, homem de Deus. Paulo deixa claro, se o mundo se perde, você, porém, homem de Deus, precisa ter uma postura diferente. Primeiro, fuja de tudo isso. Não é fugir com medo. Não é uma postura de medo, mas é uma postura de quem não quer se contaminar. Lembra de Daniel, quando chegou no palácio do rei? Abriu mão dos manjares do rei para não contaminar o seu coração. Abra mão dos manjares desse mundo para não contaminar o teu coração. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, heróis da fé, homens que abriram mão da vida por causa de Deus, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, sem deixar que a influência do mundo nos torne cobiçosos ou determine a maneira como nós devemos nos portar. Nós temos muitos exemplos. Me lembro do dia do velório do pastor Odair, a frase da pastora Leni: quero viver a vida que ele viveu, para que eu possa chegar aonde ele chegou. Conviveu com nós esse homem. E se você ainda acha que a Bíblia é uma história escrita por homens, então olhe para alguém real que esteve ao nosso lado. Eu quero viver a vida que ele viveu, para que eu também possa chegar aonde ele chegou. Eu também, que estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, eu quero deixar de lado o embaraço do pecado, o embaraço das coisas desse mundo, as coisas que não nos levam a lugar nenhum, amados.
porque eu quero correr com paciência a carreira que está proposta para a minha vida. Fuja destas coisas. Depois Paulo diz, busque. A melhor defesa qual é? O ataque, não é assim que se diz no futebol? Como que nós vencemos a cobiça do nosso coração? Se a cobiça é algo que enche o nosso coração, que habita no nosso coração, como é que nós nos livramos dela? Enchendo o nosso coração de outras coisas, de tal maneira que não haja mais espaço para que ela habite lá. O que Paulo diz para Timóteo? Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Busque o caráter de Cristo na sua vida. Busque abrir mão das coisas que você defende tanto, mas que são contrárias à harmonia que há no Novo Testamento. Aquelas coisas que você briga, mas que não te levam a promover a piedade em sua vida. Busque estas coisas. Efésios capítulo 5 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Sabe o que é insensato? Tolos. Não sejam tolos, mas sejam sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os nossos dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Paulo não está falando só de bebida alcoólica aqui, irmãos, mas falando de tudo o que não faz você ser cheio do Espírito Santo. Não se encham de vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo o que faz com que você não seja cheio do Espírito Santo, abandona. É só peso para você carregar. É só embaraço para a sua vida. E como é que eu deixo o Espírito Santo encher minha vida? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enchendo o coração com as coisas certas. É esse o caminho. É esse o caminho, amados, para a nossa vida mudar. E Paulo termina, e eu também termino com ele, dizendo o seguinte: fuja dessas coisas, busquem essas outras que nós falamos, e por fim, tome posse da vida eterna. Não é abandonar a sua vida aqui. Tomar posse da vida eterna não é abandonar essa vida, não é abandonar sua família, não é abandonar os seus estudos, não é abandonar o seu trabalho. Tomar posse da vida eterna é deixar claro para nós mesmos e todos à nossa volta que nós temos um Senhor, uma pátria, uma morada celestial nos aguardando, e que nós não abrimos concessões nas nossas vidas para que nada nesse mundo possa colocar isso em perigo. Tome posse dessa vida, tome posse dessa certeza. Você não é deste mundo, você não foi criado para este mundo. A última coisa, e agora é de verdade. Paulo está dizendo que os falsos mestres usavam a piedade como fonte
de lucro. E no verso 6 ao 8 ele diz que de fato, se a piedade for com contentamento, ela é uma grande fonte de lucro. Não tem confusão aqui, vou te explicar. Olha o que ele diz. De fato, a piedade com contentamento. Todo mundo sabe o que é contentamento? É a ausência da cobiça. É você estar feliz com o que você tem. É você estar feliz com as condições que tem. É você ser feliz independente das coisas que você não tem. É você estar satisfeito. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Até sem roupa a gente vem para esse mundo, e é sem roupa que nós saímos dele. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer neste mundo e levar para a eternidade: desenvolver a piedade. Lembra o que é piedade? Uma vida agradável a Deus, uma vida que honra a Deus, uma vida que se importa com Deus. Aonde vai parar essas pessoas na eternidade? No céu. E aonde que os ímpios, que são a falta de piedade, vão parar? A única coisa que nós podemos fazer nesse mundo e levar para a eternidade é a piedade. Ela vai determinar, amados, o nosso destino. A piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Mas não é um lucro nessa terra, é um lucro eterno, é um tesouro no céu, aonde a traça, aonde os ladrões não conseguem tirar de você nunca mais. E os que querem ficar ricos, os que querem se dar bem nesse mundo, diz a palavra, estes se embaraçam com as coisas deste mundo. Então eu quero convidar você para orar, viu como era a última mesmo? E a pergunta é, pelo que iremos orar? Eu me lembro de um salmo de Davi, eu acho que é o 51, quando ele havia se dado conta do seu pecado, escreveu aquele salmo e disse assim: Senhor, dai-me um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito que não se abala pelas coisas que vão acontecendo. E eu queria que você orasse nesse sentido esta noite. Dai-nos, Senhor, um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável, uma esperança que não se move, que não se altera, que não se afeta com as circunstâncias desta vida. E eu te convido a fazer essa oração comigo hoje. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é salvação, a Tua palavra é transformação, a Tua palavra é renovação. E nós, Senhor Deus, somos gratos, porque a hora, Pai, em que nós abrirmos o nosso coração para a Tua palavra, seja onde é que nós estivermos, a Tua palavra, Senhor, tem poder de transformar as nossas vidas. E nós te louvamos por esse presente maravilhoso, por esse poder maravilhoso que o Senhor deixou à nossa disposição. Nós te louvamos, Pai, por cada servo, por cada serva Tua, que ao longo, Pai, de toda a história da humanidade, dedicaram sua vida para, Senhor Deus, trazer a revelação da Tua palavra.
se ocuparam, Pai, de cuidar para que ela chegasse de maneira fiel até os nossos dias. Nós te louvamos, Pai, porque nós temos a oportunidade de sermos transformados, nós temos a oportunidade de sermos purificados, nós temos a oportunidade, Pai, de abrir mão de todas estas coisas desse mundo, em troca de uma vida eterna ao teu lado. Nós te louvamos, Pai, porque estão diante de nós, que nós podemos tocar, que nós podemos tomar posse, como nós vimos hoje, que nós podemos decidir, Pai, se o Espírito Santo nos fortalecer, nós podemos decidir, escolher por essa vida, e nós pedimos a Ti hoje, ó Pai, dai-nos, Senhor, um coração puro, Pai. Dai-nos, Senhor Deus, um espírito inabalável, que se firma nas Tuas promessas, que se firma nos Teus princípios, que se firma na Tua palavra, Senhor, e que não se abala com as ofertas desse mundo, com as falsas esperanças, as mentiras, Senhor Deus, que são nos apresentadas. Pai, em nome de Jesus, opera na nossa vida, Senhor. Opera na nossa vida, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, por aquele que se sente fraco, por aquele que se sente incapaz, por aquele, Senhor Deus, que não sabe como. Eu oro pedindo que o Espírito Santo traga, Deus, entendimento, traga renovação, traga revelação, traga força e consolação, para que possa caminhar, para que possa ser livre, para que possa exaltar o Teu nome. Pai, nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.